Depois de 5 anos, o governo demarca 6 terras indígenas. Desemprego sobe no primeiro trimestre do ano. E você vai ver também. Justiça determina que salário de qualquer valor pode ser penhorado para pagar dívidas. Governo prepara mudanças no programa Farmácia Popular, que distribui remédios de graça para a população. Centenas de detentos aproveitam conflitos no Sudão para fugir das prisões. E no feriado do trabalho, Igreja da Graça fará uma grande ação para abrir portas de emprego. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, você é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 3 minutos, quase 4, pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani, já em clima de feriado? Quase lá, não é? Uma ótima tarde para você também, Kleber. E, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E o presidente Lula assinou a demarcação das primeiras 6 terras indígenas desde 2018. As áreas ficam em 6 estados diferentes. O governo anunciou a demarcação das primeiras 6 terras indígenas desde 2018. A homologação estava no rol de 14 territórios que já tinham passado por todo o seu processo burocrático, mas ainda não haviam sido autorizadas. A homologação é a última fase para que um território indígena seja reconhecido. As terras homologadas nesta sexta estão nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul. A assinatura aconteceu ao lado da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, durante o evento que marcou o encerramento do acampamento Terra Livre, na Praça da Cidadania, em Brasília. O presidente Lula também assinou os decretos para a instituição do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas e a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista. Nós temos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas, terras que podem ser recuperadas e nessa terra pode dobrar a produção agrícola desse país sem precisar mexer com o indígena, sem precisar poluir a nossa água e sem precisar derrubar a nossa floresta. Vocês sabem trabalhar e se não souber, o governo tem a obrigação de criar condições para que vocês aprendam a trabalhar a terra e plantar aquilo que vocês necessitam. O desemprego no Brasil subiu no primeiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, o número ficou abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. A taxa de desemprego no Brasil fechou em 8,8%, o trimestre terminado em março. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, em relação ao trimestre imediatamente anterior, entre outubro e dezembro, o período traz aumento de 0,9 ponto percentual na taxa de desocupação. Já em relação ao mesmo trimestre de 2022, a taxa ficou menor, já que na época a marca era de 11,1%. O número absoluto de desocupados chegou a 9 milhões e 400 mil pessoas. São 860 mil a mais desocupados, em comparação com o trimestre anterior. Em relação a 2022, são 2 milhões e meio de trabalhadores a menos. Já o total de pessoas ocupadas é de 97 milhões e 800 mil brasileiros. Deixaram o grupo cerca de 1,5 milhão de trabalhadores, mas na comparação anual houve crescimento de 2,7%. E o Banco Central divulgou hoje em Brasília que o índice de atividade econômica apresentou crescimento de 3,32% em fevereiro. E olha só, agora um assunto polêmico. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível a penhora de salários e de qualquer valor para o pagamento de dívidas. A decisão do Superior Tribunal de Justiça permite que o salário seja penhorado para o pagamento de uma dívida. A medida cabe para qualquer salário de qualquer valor. Até então, era preciso que o devedor ganhasse mais de 50 salários mínimos, ou seja, R$ 66 mil, ou em caso de pagamento de pensão alimentícia, para que parte de seus rendimentos fossem penhorados. A Corte Especial do STJ entendeu que não há necessidade do limite mínimo.
sendo preciso apenas respeitar que a quantia a ser paga não afete a subsistência do devedor e de sua família. O entendimento do relator João Otávio de Noronha, ministro do STJ, é que a imposição deste limite não reflete a realidade do país. A decisão foi tomada ao avaliar recurso de uma pessoa que pediu a penhora mensal de R$ 8.500 do salário recebido pelo devedor, o equivalente a 30% do rendimento, para quitar uma dívida de R$ 110 mil. O credor alegou que a quantia não afetaria a subsistência do devedor e de seus familiares. Pelo entendimento firmado pelo tribunal, a penhora poderá ser determinada pela Justiça quando outros meios para cobrar o devedor não tenham obtido resultado. Além disso, o impacto econômico nas finanças pessoais também deve ser avaliado. E essa decisão da Justiça pode pôr fim àquela conhecida frase, não é, Kleber? Devo, não nego, pago quando puder. Verdade. Com o fim do limite de 50 salários mínimos, todas as pessoas que recebem salários em tese correm o risco de sofrer a penhora nos rendimentos. Isso mesmo, Dani. E olha só, é uma notícia que deve estar preocupando de fato muita gente. Afinal, a estimativa é de que mais de 70 milhões de brasileiros estejam com pelo menos uma dívida em atraso. E o valor médio do débito é de R$ 4.600. Por isso, por essa importância, esse é o tema de hoje da nossa entrevista. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente conversa agora com Estácio Ayrton Moraes, advogado trabalhista. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Daniela. Olá, Kleber, todos os telespectadores. É um prazer participar no jornal e estou aqui à disposição para conversar sobre essa decisão polêmica lá da Corte de Brasília, né? O prazer é nosso, doutor. E olha só, o juiz que tomou essa decisão, como o senhor acaba de classificar polêmica, afirmou que o limite de 50 salários mínimos, que dá cerca aí de R$ 66 mil, não reflete a realidade brasileira. Com isso, ele abre possibilidade para que pessoas que recebem salários muito inferiores a esse valor também corram o risco de serem penhorados por dívidas, doutor? Pois é, Kleber. O que eu entendo é que o espírito que norteou aí o ministro é termos um divisor de águas entre os caloteiros e os devedores, aqueles que trabalham e não conseguem pagar. A ideia é estabelecer a moralidade nas cobranças, nos credores, né? Importante dizer para todos terem calma. Não é que hoje você não vai pagar a conta do seu celular ou a conta de água e na segunda-feira o seu salário estará penhorado. Não. E isso só acontecerá em cobranças judiciais. E quando estiver na fase judicial, existe também uma escala de preferência de penhoras. Primeiro, dinheiro, depois móveis, imóveis e outros bens, até chegar na exceção, lá no limite, que seria a última oportunidade para tentar salvar o crédito, que seria a penhora do salário. Mas se nós levarmos em conta outras penhoras de salário que já existiam para questões de débitos de pensão alimentícia e dívida trabalhista, a Justiça sempre impôs um percentual de 30%. Entendemos também que essa decisão de Brasília irá ser balizada mais ou menos nesse percentual nesses casos novos que possam surgir. E outra coisa, né? Temos que ter em mente também que essa decisão não é final. E ainda temos o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Certamente essa discussão será levada para o Supremo. Eu gostaria que o senhor falasse exatamente para a gente sobre esse cálculo. Que cálculo, mais ou menos, vai poder ser feito se existe um valor mínimo, por exemplo, a ser pago, a ser retirado da conta? E, no caso, qual que seria a porcentagem utilizada como padrão? Existe um padrão, se existe um mínimo, enfim. Que cálculo seria esse? Pois é, Daniela, na decisão não se tem, mas por experiência, em outros processos, em ações pensões alimentícias, que cobram dívidas trabalhistas, o limite é dado a 30%. Os juízes, tanto em dívidas trabalhistas como em dívidas
de pensão alimentícia fixam o percentual máximo de 30%. Então, nós entendemos que, por analogia, será adotado também esse limite de 30% no salário. Mas sempre deixando aqui uma observação: a decisão ainda não é definitiva e temos ainda o Supremo Tribunal Federal para analisar e julgar essa situação. E, doutor, me chamou a atenção que o senhor usou o termo caloteiro aí na primeira resposta. E alguns juristas, como o senhor, afirmam que o Brasil, de fato, desenvolveu uma cultura da inadimplência. A falta de punições faz com que muitas pessoas abusem das dívidas, mas outros afirmam que o cenário econômico do país dificulta as pessoas a honrarem seus compromissos. E no meio disso, o que a justiça leva em consideração para determinar a penhora ou não de um salário? Kleber, quando você disse aquela frase também, neste país, né, que o devedor aqui parece que é privilegiado, a frase mais adequada é: não devo, não nego, preciso de ajuda para negociar. Essa é a frase que o devedor honesto, né, trabalhador, utiliza. O caloteiro é aquele, Kleber, que não paga suas obrigações, mas de um outro lado, ele ostenta, por exemplo, viagens à Europa, carros de luxo, embarcações grandes, tudo isso na mídia. Em contrapartida, nada o que deve, inclusive, em processos judiciais. Então, é isso que eu quis dizer, né? Haverá um divisor de águas entre aquele que não paga porque não pode, ainda que seja honesto e trabalhador, e aquele que se utiliza dos meios legais para não pagar e continuar gastando naquilo que ele prefere. Que bom, doutor. Então, essas suas palavras vão tranquilizar aquele trabalhador, como o senhor disse, que de fato quer pagar as contas, mas enfrenta alguma dificuldade. Nós acabamos de conversar com o advogado trabalhista Estácio Ayrton Moraes. Mais uma vez, muito obrigado pelas respostas e pela simpatia, doutor. Eu quem agradeço. Um ótimo programa a vocês. Um feriado tranquilo a todos os telespectadores. Até mais. E veja a seguir, centenas de detentos aproveitam conflitos no Sudão para fugir das prisões. E você vai ver também, no feriado do trabalho, a Igreja da Graça fará uma grande ação para abrir portas de emprego. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. Olha só, o governo federal prepara mudanças no programa Farmácia Popular, que distribui remédios gratuitos para a população. O anúncio deve ser feito nos primeiros dias do mês de maio. A ideia do governo é anunciar em maio a inclusão de novos medicamentos na lista do programa. As alterações estão sendo articuladas pelos Ministérios da Saúde e da Casa Civil. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, inclusive, foi quem primeiro anunciou que o programa teria mudanças. O Farmácia Popular foi criado em 2004, no primeiro governo Lula, e oferece remédios gratuitos para asma, diabetes, hipertensão, além de medicamentos com desconto. A distribuição é feita em parceria com farmácias da rede privada. Alguns medicamentos são subsidiados e o Ministério da Saúde paga parte do valor, que pode chegar até 90% da tabela de preços. O cidadão paga o restante. Porém, diversas pessoas têm reclamado que o atual programa apresenta falhas e dificuldades no processo de aquisição dos remédios. No ano passado, o programa Farmácia Popular atendeu cerca de 20 milhões de pessoas. Foram quase 9 milhões de atendimentos a menos do que o número registrado em 2015. A queda estaria relacionada com a redução de investimentos ao longo dos anos. Com o feriado já batendo a porta, muitas pessoas estão se preparando para viajar e, claro, aproveitar o final de semana prolongado. Mas o motorista precisa, sim, ficar atento a alguns detalhes para fazer uma viagem tranquila e em segurança.
A Polícia Rodoviária Federal faz uma operação com o objetivo de reduzir o número de acidentes nas estradas durante o feriado do Dia do Trabalho. Com isso, as fiscalizações vão ser reforçadas até a segunda-feira. A ação preventiva dos policiais rodoviários vai verificar infrações de trânsito para aumentar a segurança dos usuários das rodovias. Com o patrulhamento móvel e equipamentos, a intenção é coibir atitudes arriscadas no trânsito, como ultrapassagens em locais inapropriados, uso de celular ao volante, dirigir alcoolizado, o não uso de equipamentos de segurança, como o cinto e a cadeirinha de criança, entre outras. As equipes ainda contam com cães farejadores, possibilitando a inspeção rápida nos veículos para a localização de drogas e armas. Para fazer uma viagem segura, os policiais também recomendam que os motoristas chequem a manutenção do veículo antes de sair de casa. Freios, pneus, suspensão e os faróis precisam estar em boas condições. É importante que o condutor verifique se o carro está com estepe, macaco e a chave de roda, para caso precisar fazer a troca de pneu durante a viagem. Também é recomendado que o motorista evite os principais horários de pico de trânsito. Em São Paulo, a previsão da agência de transporte é que cerca de 1.900.000 veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior paulista pelas principais rodovias neste feriadão do Dia do Trabalho. Para auxiliar no trânsito da capital, a CET suspendeu o rodízio de veículos na segunda-feira. E eu trago agora o destaque internacional. Em meio à intensificação dos confrontos entre o Exército e paramilitares, centenas de detentos fugiram das prisões do Sudão. A ONU se pronunciou, se dizendo alarmada. As Nações Unidas se disseram alarmadas nesta sexta-feira com a fuga de centenas de detentos das prisões do Sudão, incluindo presidiários suspeitos de terem cometido crimes de guerra. Entre os foragidos está o ex-integrante do governo deposto de Omar al-Bashir, que é procurado pelo Tribunal Penal Internacional, acusado de cometer delitos contra a humanidade. Nós estamos muito alarmados com as fugas das prisões. A impunidade é um assunto recorrente no Sudão há décadas e nós sentimos que a impunidade é a grande causa de tudo o que acontece hoje. A impunidade contínua, as violações aos direitos humanos e às leis humanitárias encorajam os criminosos. Os confrontos entre os exércitos paramilitares das Forças de Apoio Rápido se intensificaram nos últimos dias, mesmo com o cessar-fogo de 72 horas em vigor. O Sindicato de Médicos do Sudão informou nesta sexta-feira que ao menos 74 pessoas morreram em Darfur, no leste do país, entre os dias 24 e 25 de abril. A entidade disse ainda que não conseguiu contabilizar as mortes dos dias 26 e 27 porque todos os hospitais da cidade estão fora do ar. De acordo com o último balanço oficial divulgado pelo Ministério da Saúde do Sudão na quinta-feira, ao menos 512 pessoas morreram e mais de 4.100 ficaram feridas pelo conflito, mas o número real é provavelmente mais elevado. E a segunda-feira é feriado, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Mas, infelizmente, muita gente não vai ter motivos para comemorar nessa data, não é, Kleber? Infelizmente, lamentavelmente, né, Dani? Isso porque no Brasil a estimativa é de que mais de 9 milhões de pessoas estejam desempregadas. Por isso, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai aproveitar a data para realizar uma grande campanha de esperança, não é, Kleber? Isso mesmo. Olha só, durante o feriado serão realizadas orações e cultos na igreja sede, que fica aqui no centro de São Paulo. Tudo para que portas de emprego sejam abertas e haja uma grande transformação na vida profissional e financeira dessas pessoas. Então, se você perdeu o emprego, não perca a fé. No país que concentra mais de 9 milhões de desempregados, segundo o IBGE, este chefe de família clama por mudanças. É difícil, né? Apesar que minha mulher trabalha, né? Ela me ajuda. Mas eu estou procurando voltar no mercado de novo. Essa é a situação vivida também por Adriano. Pai de 2 crianças, ele procura emprego há quase 1 ano e meio. Devido a essa pandemia aí, muitas portas se fecharam, né? Vem, dá currículo, entrega currículo e não chama. Mas a luta continua. Tem que ter fé, se não tiver fé,
sem a fé a gente não é ninguém. E pela fé, tudo pode mudar. Com foco na transformação de vidas nas áreas profissional e financeira, a Igreja Internacional da Graça de Deus vai realizar a Vigília dos Trabalhadores neste 1º de maio, Dia do Trabalho. Serão 3 horas de culto aqui na sede, no centro de São Paulo, com uma programação especial. Revela-te, Senhor, para o teu povo de uma maneira especial. Que esta pessoa saia daqui hoje com um sorriso, com alegria, com uma convicção de vitória, com uma convicção de ser testemunha do teu amor. Sob o comando do pastor Jaime de Amorim, a vigília deverá ser um marco na vida de quem busca a direção de Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus ele vai fazer isso, vai abrir um leque de oportunidades no mundo espiritual, a pessoa vai se apropriar disso nessa vigília, pastor Jaime de Amorim Campos. Serão 3 horas, hein? 3 horas de busca de Deus, da palavra de Deus, Deus vai fazer maravilhas. Vigília dos Trabalhadores, segunda-feira, 1º de maio, Dia do Trabalho, às 9 horas da manhã. Avenida São João, 791, República, centro de São Paulo, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus. 3 horas de busca de Deus, palavra de Deus. Deus vai usar o pastor Jaime de Amorim Campos, vai ser algo poderoso, nós estaremos com ele, os pastores estarão com ele, vai ser algo inesquecível. Você que está com problema financeiro, lutas na vida financeira, portas estão amarradas, é hora de você dar a volta por cima e ser vitorioso. Conquiste eu sou. Vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Amém, glória a Deus. Esse é o amor de Deus. Não perca a fé. Isso mesmo, nunca. O convite está feito. Segunda-feira, feriado, vem até o centro de São Paulo, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, e permita que o Senhor faça uma transformação em sua vida, né, Dani? Eu creio. Eu Muito também. obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.